paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos mais esse dia no nosso programa Leitura da Bíblia. É um tempo que diariamente nós reservamos para lermos juntos a palavra do Senhor. Estamos fazendo a leitura sequencial da Bíblia. Isso é uma bênção para nós. Estamos no livro de 2 Samuel, o reinado de Davi. Nós estamos lendo o capítulo 17. Não encerramos o capítulo 17 no episódio anterior, no momento em que Absalão tomou o trono, Davi saiu de Jerusalém e agora Absalão procura matar a Davi. E nós vamos prosseguir essa leitura no capítulo 17 de 2 Samuel. Nós vamos terminar a leitura do capítulo 17, a partir do versículo 27, e vamos já prosseguir no capítulo 18. Então, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27, faltam aqui poucos versículos, 3 versículos para terminar o capítulo 17, e vamos já prosseguir no capítulo 18. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, 1/3 debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao mancebo, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que, vendo um homem, o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado de um carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber:
depois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no mancebo em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu. E disse ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. E Davi estava sentado entre as 2 portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz! E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse a Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te
e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuse, e disse Cuse: anunciar-se-á ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Cuse: sejam como aquele mancebo os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então nós terminamos aqui, irmãos, a leitura do capítulo 18 do segundo livro de Samuel. Terminamos aqui com Davi tendo a notícia de que o povo que com ele estava venceu a batalha, mas que seu filho Absalão era morto, e ele lamenta aqui no último versículo que nós lemos a morte de seu filho. Amém? Encerramos assim a leitura nossa de hoje. No próximo episódio nós vamos entender aqui, lendo a palavra, como que Davi retorna ali ao trono em Jerusalém. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.